Poucos séculos antes da era cristã, já existia a prática de acrobacias no Egito, que eram bastante parecidas com os movimentos da ginástica. Esta seria uma das formas que marcaria a origem da ginástica. Contudo, o que de mais concreto é encontrado sobre a origem deste esporte remete à sua ligação às sociedades da Grécia Antiga. Especialistas relatam o fato dos gregos sempre praticarem atividades físicas para manter o corpo em forma e de lançarem a ginástica como instrumento de treino para o aperfeiçoamento físico de seus militares. A origem verdadeira, ao que parece, é realmente grega, pois a palavra ginástica vem do grego, gymnastike, que significa, em tradução literal para o português, exercitar-se nu. Este era um costume bastante comum entre os gregos, portanto, não há nada de estranho nisso. O tempo passou e a ginástica entrou numa fase bastante importante. Entre os séculos XIV e XVI, com as teorias e a consequente valorização do corpo humano, a ginástica passou a ser incentivada com o uso de alguns aparelhos especiais nos exercícios. A ginástica, por fim, tem o seu grande salto e chega ao patamar de esporte no século XIX, a partir do ano de 1811, quando o professor alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn apareceu para o mundo. Nascido em 11 de agosto de 1778 em Linz, Prússia, poderosa nação europeia do século XIX que tornou-se parte da Alemanha em 1947, Friedrich Ludwig Christoph Jahn foi um pedagogo alemão, educador físico, além de um ativista político. Filho de um pastor protestante teórico nacionalista alemão e homem político, Jahn é considerado o pai da ginástica e abriu na Alemanha, em 1811, a primeira escola para a prática do esporte ao ar livre. Jahn decidiu criar algo grandioso, que envolvia a formação da juventude alemã, preparando-a fisicamente e estimulando a autodisciplina para o enfrentamento de invasores de Napoleão Bonaparte. Foi ele que iniciou trabalhos com o uso de aparelhos, inventou novidades e tornou-se o grande propagador da ginástica na Alemanha. Com o sucesso cada vez mais crescendo, a ginástica tornou-se proibida pelo regime alemão, por acharem que o esporte era revolucionário e subversivo. Jahn então foi perseguido, capturado, tornando-se um preso político por um bom tempo, fazendo com que a ginástica saísse de cena. Esta fase ficou conhecida como bloqueio ginástico. Por incrível que pareça, a prisão de Jahn foi benéfica para a divulgação do esporte para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, que passaram a conhecer as teorias de Jahn por intermédio de alemães emigrados de sua terra natal. Jahn faleceu em outubro de 1852, aos 74 anos, deixando um conjunto de feitos e hoje é considerado um herói na Alemanha. Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, Inglaterra, o esporte foi oficializado no calendário de competições. Em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda, os homens perderam a exclusividade nos aparelhos e as mulheres, pela primeira vez, puderam fazer parte das delegações que participavam da ginástica. Nesta época, elas podiam só participar de uma única prova, a por equipes, da qual a Holanda sagrou-se campeã. Devido à Segunda Guerra Mundial, a ginástica sofreu uma grande paralisação, inclusive na Alemanha, onde atletas de ginástica morreram pelas batalhas. Retornou em 1948, nos Jogos de Londres, Inglaterra, e de lá para cá nunca mais saiu do quadro olímpico. Eu não venho de família que é de área de esportes, né? Eu via na televisão e queria fazer esportes. Então eu comecei num projeto de natação aqui na UFPB com 8 anos de idade. Isso por intermédio de um amigo de um tio que fazia educação física. Meu tio fazia medicina na época e ele sabia que eu gostava de esporte, então me trouxe para cá, para o projeto de natação, porque no DED, era antigo DED, que era Vila Olímpica, isso em 1978, não tinha mais vaga lá, então eu vim para cá. Um semestre depois eu tentei a vaga no DED e
Por acaso não tinha mais vaga novamente na natação e o seu Amauri, que era um funcionário do DED na época, me mostrou a ginástica, foi ao acaso. Aliás, como o esporte tem sido desde essa época até o momento. As crianças são descobertas ao acaso. Então eu vi aquela coisa lá, saltando cavalo, pendurando a argola, gostei e fui ficando, desde os 9 anos de idade. Mas não teve nenhum, não foi premeditado, nem eu nem conhecia, né? Eu cheguei na hora, vi e disse é isso que eu quero, com 9 anos. E o que te levou à ginástica artística? Eu acho que o próprio ambiente da ginástica ele é agradável. Eu sempre fui um menino muito danado, né? Muito elétrico, não parava um minuto. Naquela época também eu já morava bem bastante longe, eu morava em Bahia. E vinha de ônibus só, né? O que naquela época se podia ainda andar só. Criança, meus pais não podiam vir trazer todos os dias. Então a coisa ela foi acontecendo naturalmente, não foi nada, como eu falei, premeditado, orientado. Eu fui me descobrindo na ginástica. Não é? Mas a ginástica ela também não tinha uma condição que pudesse agregar ali valor para um desenvolvimento. Então não teve nada organizado para isso. A coisa ela foi acontecendo à medida que a minha insistência e persistência dentro da atividade ela foi acontecendo. Eu sempre digo que na época é muito porque eu gostava, mas hoje é extremamente difícil você gostar e ter essa diversidade de estímulo. Naquela época não tinha muito o que se fazer, né? Como tem hoje, tantas atividades para se fazer para a criança. E como foi sua primeira experiência com a ginástica artística? Como eu te falei, a primeira experiência e a última, e agora retomando depois de 14 anos afastado, cada vez que eu volto eu sinto mais estabilidade emocional com relação a essa participação na ginástica. Quando criança é uma coisa, porque a gente brinca e gosta, é próprio o espaço da ginástica. Eu não vejo nenhum esporte tão diversificado e tão próprio para a corporeidade da criança, não existe. Por mais que as pessoas digam natação, atletismo, mas a ginástica ela tem essa possibilidade que é própria de uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Aí, depois, num período já como treinador, isso eu comecei aqui como um monitor, a coisa também aconteceu por acaso, né? E como monitor também me sinto numa outra condição, já jovem, assim como vocês, 18, 19 anos. E agora, com quase 50, me sinto muito mais tranquilo, né? Mas quando eu faço uma avaliação desses períodos, eu não vejo muitas mudanças nas questões de ordem políticas, na forma de pensar. A gente aqui mesmo dentro da universidade tem esse problema, que é a responsabilidade para com os espaços, né? Para com a cultura dos conteúdos dentro da educação física. Há uma relação de projeto de poder, ultrapassando as questões de responsabilidade com a estrutura do curso. Então isso dificulta. Agora, com relação à ginástica, é sempre uma surpresa comigo mesmo. Eu hoje me sinto no melhor momento para trabalhar. Você tem alguma inspiração, algum ídolo no esporte? Olha, assim, no passado, assim, a vida ela vai mudando a gente. No passado era sempre aqueles ex-ginastas da década de 70. Nadia Comaneci, Alexandre Tiatin, né? Por acaso eu conheci esses daí, a Helena Chuchunova, foram tudo da década de 70 e 80. Em 94 eu tive um estágio na Rússia e aquilo para mim foi bacana, porque eu já estava na terceira década, 70, 80, 90, e eu conheço eles numa festa, numa competição em Moscou, né, que é o Moscow News, e aí janto com eles tudo, mas aquilo o encanto ele continua, porque foram bons ginastas, mas quando a gente chega perto a gente vê que são pessoas como a gente, tem os mesmos problemas, as mesmas coisas. Então também isso faz parte do meu amadurecimento. Hoje eu não tenho ídolos, eu tenho consideração por trabalhos de pessoas que fazem uma ginástica boa, né? Mas não são ídolos mais. Acho que ídolos para mim são pessoas que trabalham, são honestas, são
responsáveis para com o que faz. Então aquela coisa do ídolo de jovem, ela acabou, né? Agora é mais uma relação de responsabilidade e respeito, porque eu vejo a possibilidade, não é, de qualquer pessoa chegar a um patamar de trabalho bem razoável quando dado essas condições e descoberta que essas pessoas têm condições de progredir. E o contrário aqui a gente não vê. A gente vê que quando as pessoas têm condições, dependendo do projeto de poder, da estrutura, a tendência é barrar, é limitar, né? Por falta mesmo de uma cultura e de uma responsabilidade para com isso. Bom, então essa questão de ter sido, que eu sempre brinco dizendo que fui pangaré, tem a ver mesmo com as dificuldades da relação de não ter uma homogeneização de direitos com relação às 5 regiões do Brasil, que é uma luta minha. Eu acho que desde criança eu já via essa diferença, que é sempre um grupo privilegiado, que é Sul e Sudeste, né? E a ginástica ela é hegemônica naquela região. Não é hegemônica só porque é boa, ela é boa porque tem as condições, mas comprovadamente, por estudos, o Nordeste teria bem mais condições em termos de estrutura humana para responder às necessidades da ginástica. Mas cá para nós, os professores daqui naquela época e atualmente, assim, não existe um grupo, não é, que se promova em função de uma qualidade de trabalho. Eu retomei agora uma discussão sobre a atual situação da Confederação Brasileira e das federações, mas eu encontro dos meus colegas da região Norte e Nordeste, né, uma dificuldade de travar ou de discutir essas relações. Então termina sendo uma voz assim, sem ressonância, sem eco, apesar deles terem bastante ter respeito por mim, mas eles optam por ficarem mais na deles, sem fazer nada. Um pouco da política coronelista do passado, né? Tem muito isso. Ok. Quando atleta, o senhor chegou a competir? A competir, né? Fiz aquelas competições. Tem uma história que me marca muito, não é? Que é assim, de tudo isso que eu respondi anteriormente, por ter sido um atleta pangaré, a falta de conhecimento, se fazia uma ginástica muito por amor, mas uma ginástica sem conhecimento, sem qualidade. Eu fui para uma primeira viagem em 1981, 82, Jogos Escolares Brasileiros, né? E eu lembro que a coisa era tão ruim que eu cheguei lá, as regras eram outras, porque o pessoal daqui não sabia quais eram as regras. Então eu me deparei com um atleta nordestino, tinha até uma certa condição física, né? Mas não tinha condição técnica e desconhecia inclusive regras, né, do regulamento, táticas que me trazia. E a coisa que mais marcou foi exatamente naquela época era cavalo, não era mesa, né? O cavalo eu treinava com 1,15 m, 1,10 m, e cheguei lá, o cavalo era 1,35 m. Então era quase o meu tamanho. E eu terminei não saltando com medo, né? E ao mesmo tempo vendo aqueles atletas na época. Nessa época era ídolos, né? Porque eu não tinha uma ginástica boa e via neles uma coisa boa. E eles chegaram na época de um campeonato do mundo de jovens, todos com roupa da seleção brasileira. Então aquilo impacta para um jovem de 13 anos, né, que queria também ser aquilo, né? Então a minha luta nessa relação da ginástica é de mostrar que tem muitos meninos aqui, meninas, sim, tão boas ou melhores do que esses que tiveram a condição. A minha vinda para um curso de educação física, ela veio, né? Eu sempre digo assim, ela veio porque eu queria ser ginasta, não deu, então eu vou ser professor de educação física. Diga-se passagem, contra os meus pais, só avisei a eles que ia fazer vestibular 15 dias antes. Porque meus pais, como a maioria de todos, querem sempre aqueles cursos que socialmente eles te impõem um status, condição financeira. Eu acho pertinente demais. Meu pai e minha mãe queriam cuidar de mim, né, na época, mas eu só avisei eles faltando 15 dias.
Então eu fui parar na educação física, né, por essa condição de ter sido um ginasta pangaré e de ver tanta ignorância na estrutura. Se fazia ginástica por amor, eu queria ser um pouco mais profissional. Então a dança me pegou na época, foi uma experiência excelente com um grupo de dança da professora Iguatemi, e depois eu fui para grupos semi-profissionais, porque eu tinha uma condição razoável, tanto física como acrobática. Então os grupos de dança olhavam para mim e queriam fazer teste comigo, inclusive alguns grupos, São Paulo, Rio, Minas Gerais, grupos profissionais, né? Mas eu nunca quis dança. A dança eu sempre utilizei como mais um instrumento de apropriação, porque eu sabia que aquilo seria um conteúdo fundamental para mim na ginástica. Então é como você dominar vários conteúdos para ser bom naquilo que faz. Então a dança eu usei ela para eu me apropriar dela. E foi através dela que eu fui parar na Rússia com a equipe portuguesa nesse estágio. Eu fui como voluntário coreográfico da equipe portuguesa que foi fazer um estágio na Rússia. E foi para ficar 20 dias e fiquei 3 meses lá. Então assim, a coisa de deixar a ginástica foi a própria condição, a universidade. Comecei a trabalhar muito jovem, com 18 anos já, né? Naquela época se podia tudo, até quem não era professor de educação física era ex-atleta trabalhava, 1986, né? Meu primeiro emprego no estado, ele aconteceu também assim, por as pessoas me conhecerem. Tem uma coisa assim que, por mais que eu diga que eu era um atleta pangaré, mas era um atleta, né, que mais despontava na região, né? Diga-se passagem, né? Era o atleta que mais tinha repercussão na região, né? Era o atleta que era mais bem conhecido na região, quando eu digo região, Nordeste, Norte, né? Então, mesmo assim, era para dizer que aquela região, a nossa região, era uma condição bem precária. Então, assim, mesmo tendo dificuldades na questão do nível, mas era o atleta, a pessoa mais bem respeitada naquela época. Fale sobre os desafios enfrentados para treinar atletas de alto nível. Eu acho que o primeiro dele foi quando eu terminei a universidade. Eu estava já com 2 anos de trabalho, comecei numa monitoria aqui na universidade, como todo mundo assim. O professor era Anchieta Madruga e ele me propôs uma monitoria, então eu dava aula para ele. Era bem engraçado porque eu já dava aula para o curso, né? E ele ficava sentado olhando porque ele confiava muito em mim. Eu tinha, segundo o que dizia, eu tinha essa coisa de falar muito, de tentar ajudar, e isso me serviu muito. E aí apareceu na época algumas crianças, filhas de professores e funcionários, como a gente agora tem um projeto, esse projeto está repetindo com outra versão, né? Começamos a trabalhar. Em 89 eu decidi que eu queria ser o melhor treinador do Brasil. Já estava formado há 1 ano e queria ser o melhor treinador, mas obviamente eu não tinha clareza que eu estava na Paraíba, não é? Nessas condições precárias coronelistas de trocas de vantagens, né? Você era um jovem sonhador que sentia que podia, mas tinha uma coisa maior do que eu, que são questões políticas. E mais ou menos assim eu comecei. Eu tinha, por acaso, também meninos que tinham uma certa condição financeira. E eu já trabalhava, tinha 3, 4 empregos, então todo o meu dinheiro era para aquilo. A gente começou um projeto um estudo que eu fazia, e já era formado, né? Um projeto a trabalhar com essas crianças, que deu um impacto a nível nacional. Em alguns jogos a gente começou a viajar. 87 viajamos com 4 atletas, em 88 levei 2 equipes feminina e masculina para jogos escolares. Só que jogos escolares é uma experiência muito inicial, muito básica. O projeto ele vem porque eu saio do departamento e eu gosto de ginástica e tenho que fazer alguma coisa, né? Então a ginástica é aquilo que mais de imediato me traz desejo de fazer. Agora, o impacto dessa situação hoje na minha vida, né, já bem maduro,
ela é bem menos, porque apesar de eu gostar da ginástica, eu não vivo dela, mas eu queria que ela também tivesse um lugar só para pessoas que, como eu, né, naquela época, pudessem começar um trabalho nessa perspectiva. Lugar de Então, oportunidade. de oportunidades, de criar condições mesmo. Não só por uma questão de trabalho, mas a quantidade de crianças para essa modalidade. Então o projeto ele vem para dar uma balançada nos alunos, tanto é que está lotado de alunos e a comunidade externa à universidade ela está vindo, né, para cá. Aliás, tem vários alunos de outras faculdades, né, vindo para cá. Então isso já também me motiva, né? E em terceiro é porque esse projeto ele tem um cunho político. Ele não é só a ginástica pela ginástica, né? Ele é um projeto para dizer que é possível, que ele existe